Páscoa. Que rito é esse? Graça e a paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, bem-vindo ao Teologia em Tela. E hoje eu vou trazer a você um estudo bíblico sobre a Páscoa. Em Êxodo, Deus ensina ao povo de Israel o verdadeiro significado da Páscoa. E ele deixa instruções para que este significado seja ensinado aos filhos do povo de Israel. E olha aí o que diz Êxodo 12:26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? E o Senhor Deus, logo na sequência, diz que o povo de Israel deverá responder aos seus filhos, é o sacrifício da Páscoa, e esclarecer para as crianças o verdadeiro significado da Páscoa. E provavelmente você já está aí preocupado em como vai fazer para comprar ovo de Páscoa de chocolate para dar para os seus filhos, e comemorar com bastante ovinho de chocolate, coelhinho de chocolate, mas isso fica a seu critério. Se você tiver aí um dinheirinho extra para comprar o ovo de chocolate, vai lá e compra. Mas escute bem, ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Portanto, se você não quer deixar as crianças sem chocolate, compre uma barra normal mais barata, leve para casa e transforme isso numa festa, fazendo vocês mesmos ovos de chocolate, se assim preferir. Com certeza vai ser muito mais divertido e até um pouco mais próximo daquilo que a Bíblia ensina. Se bem que se você tem dinheiro para colocar gasolina no carrinho no supermercado e comprar um ovo, você vai ter dinheiro para comprar um ovo de chocolate, sim. Tudo bem, mas chega de enrolação e bora lá para o nosso estudo bíblico sobre a Páscoa. E pessoal, no vídeo de hoje nós vamos contextualizar a Páscoa de acordo com Êxodo, capítulo 12, quando Deus deu a instrução para Moisés e o povo de Israel celebrarem a Páscoa. Então este será o foco deste vídeo para ele não ficar muito longo. E depois a gente vai trazer mais vídeos com mais detalhes a respeito da celebração da Páscoa. Então, para que você entenda melhor o desenvolvimento do conteúdo, vamos dividir esse estudo bíblico em 3 partes. Então, vamos à primeira parte desse estudo bíblico. O contexto daquele período em que a Páscoa foi estabelecido era de muita idolatria, escravidão e morte. Sim, você já deve ter visto isso de acordo com a sua leitura na palavra, ou até mesmo em algum filme que você tenha assistido, ou ainda pelo seu conhecimento histórico a respeito do povo do Egito, que eles eram um povo muito idólatras. Adoravam vários tipos de deuses, afrontando assim diretamente a fé de Israel, que era monoteísta, a fé em um único e verdadeiro Deus. Porém, esta fé politeísta do povo egípcio acabou contaminando também o povo de Israel, que passou a adorar muitos outros deuses nesse período. Então eles precisavam ser libertos da idolatria, ao mesmo tempo em que o próprio povo do Egito passou a escravizar o povo de Israel para trabalhar a favor deles. O povo do Egito, principalmente o faraó, temia que Israel crescesse muito e se tornasse uma nação que posteriormente lutaria contra os egípcios em uma eventual guerra. E desta maneira, talvez o povo de Israel viesse a querer dominar sobre o Egito. E dentro desse contexto acaba surgindo um espírito de morte muito forte. Primeiro, com relação ao próprio povo de Israel, que estava morrendo na mão dos egípcios, através da escravidão, ou até mesmo através de assassinatos diretos ordenados pelo próprio faraó para que o povo de Israel parasse de crescer. E ainda o próprio Deus ao enviar as pragas sobre todo o Egito. Faraó estava com o coração endurecido e não queria libertar o povo de Deus da escravidão. E assim, a última praga foi a morte dos primogênitos de todos os egípcios, de todos aqueles que não temiam a Deus, inclusive os primogênitos dos animais, dos gados. E é dentro desse contexto que Deus vai estabelecer a Páscoa para o povo de Israel. Essa Páscoa foi ensinada e ordenada a Moisés mesmo antes da libertação do povo. E foi uma maneira de Deus dizer ao povo que ele estava no controle e que eles deveriam celebrar a Páscoa continuamente todos os dias. Acredito que com essa informação você vai entender mais ou menos ali o contexto aonde a Páscoa vai ser estabelecida lá no Antigo Testamento. E agora você está pronto para o segundo ponto. O que significa a Páscoa e por que eu vou celebrar a Páscoa? Bem, a palavra Páscoa pode ser entendida etimologicamente como passagem. E eu quero que você entenda essa passagem em 2 sentidos específicos. O primeiro, relacionado àquilo que a própria Bíblia diz, que se refere a quando o anjo destruidor veio sobre a nação egípcia para matar os primogênitos. No entanto, aqueles que temeram a Deus e que receberam a instrução de colocar o sangue do cordeiro que foi sacrificado
sacrificado na Páscoa, nos umbrais da porta, o anjo vinha e via aquele sinal e ele entendia que naquela casa ele não poderia entrar para matar o primogênito. Então o anjo passava por cima. Isso significa que Deus estava livrando os que tinham fé da morte, do anjo da morte. Mas também você pode pensar na Páscoa como passagem no sentido de sair de um contexto onde a idolatria, morte, escravidão, dor, tristeza, angústia, para uma nova etapa da sua vida, para um novo momento da vida. Antes da Páscoa, o povo de Israel estava debaixo de escravidão e de idolatria. Depois da Páscoa, o povo de Israel estava livre, liberto, rumo a uma nova conquista, rumo a uma nova vida, rumo a um novo tempo para as suas vidas. A Páscoa se torna real para mim e para você, não porque comemos chocolate ou não porque celebramos juntos em família através de coelhinhos de chocolate, e sim porque uma nova fé foi estabelecida em o nosso coração e agora nós somos livres do pecado, livres do mal, livres daquilo que tem nos assediado de maneira tão intensa. E agora o que realmente nós precisamos entender é que Deus estabeleceu a Páscoa como uma maneira de ensinar aos filhos de Israel como eles foram libertos da escravidão no tempo em que eles estavam no Egito. Naquele tempo não havia internet, nem sequer livros com tanta facilidade para poder transmitir essa história para as gerações futuras. Então Deus instruiu o povo para que eles celebrassem a Páscoa. Isso era uma forma didática e inclusiva de ensinar o povo a respeito dessa celebração e desta grande libertação que Deus havia provido para a nação de Israel. Sim, todo e qualquer ritual dentro do Antigo Testamento era uma forma didática de Deus ensinar o povo a respeito das suas vontades, de Deus ensinar o povo a sua palavra. O objetivo principal da Páscoa, você precisa saber disso, é ensinar a palavra de Deus, não é outra coisa. Use a Páscoa para ensinar aos seus filhos sobre a palavra de Deus. Use a Páscoa para aprender mais sobre Deus. A Páscoa é didática, porque enquanto as pessoas estão celebrando a Páscoa, uma mensagem está sendo falada, uma mensagem está sendo ensinada. Eu vou falar mais detalhadamente sobre isso no próximo vídeo, mas preste atenção nessa palhinha aqui. Enquanto eles estavam preparando a Páscoa, era morto um cordeiro, para que a família depois comesse o cordeiro juntos. A morte daquele cordeiro apontava para o fato de que quando eles foram livres lá no Egito, houve derramamento de sangue. Os primogênitos morreram. E ainda mais, a morte desse cordeiro aponta para Jesus lá no Novo Testamento, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu em nosso lugar. Houve ali também o derramamento do sangue. Então, nesse estudo bíblico de hoje, você está percebendo o quanto a Páscoa ela é didática e serve para ensinar às nossas crianças o temor do Senhor e não o egoísmo, de ter um ovo de chocolate maior do que o do irmão, do que o do primo. E agora que você entendeu isso, vamos ao terceiro ponto. O estrangeiro não poderia participar da Páscoa. A verdade é que a Páscoa não fazia sentido para outras nações que não fosse a nação de Israel, porque a nação de Israel foi liberta da escravidão, não as outras. Aquele povo israelita que estava escravizado debaixo da mão dos egípcios é que recebeu a instrução para celebrar a Páscoa e que também colocou nos umbrais das portas das suas casas o sangue do cordeiro que eles sacrificaram para celebrar essa Páscoa, de maneira tal que apenas para eles faz sentido realmente participar ou celebrar a Páscoa naquele tempo e naquele período. No entanto, isso pode ser aplicado para os nossos dias atuais, dizendo que a verdadeira Páscoa só é celebrada por aqueles que entendem a promessa de Deus. Se você não entender que existe da parte de Deus uma promessa para te tirar da idolatria, da escravidão, da morte. Sim, isso mesmo, se você não entender que Deus tem uma promessa de vida para a sua vida hoje, a Páscoa não vai fazer sentido algum, porque a Páscoa para nós hoje significa nós deixarmos a nossa vida antiga, o nosso velho eu, e seguirmos para uma nova vida em Cristo Jesus, a vida que Ele nos prometeu. A verdadeira Páscoa é aquela Páscoa onde o Cordeiro de Deus, o nosso Cristo Jesus, entra na nossa história
e a muda completamente. E acabar com os dias de escravidão, de morte, de idolatria, de dor, de tristeza, de solidão e te levar para uma nova vida em Cristo Jesus, para um novo tempo, para uma nova história. E agora eu quero te pedir uma coisa muito especial. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você sabe que precisam entender melhor o sentido real da Páscoa e para aquelas que também precisam de uma mensagem de fé, de esperança. Porque estes dias são dias propícios. Existe um contexto muito forte de luta, de dor e de tristeza, uma guerra espiritual sendo travada nos dias atuais. E nós estamos precisando, mais do que nunca, viver um novo tempo, uma nova fase. Que esta etapa de luta, de tristeza, de dor e até de morte, que tem aterrorizado muitas vidas no nosso contexto atual, possa ter um fim. E que a verdadeira Páscoa do nosso Senhor possa chegar para mim e para você. E para todos os seus amigos e amigas com quem você vai compartilhar esse vídeo. Amém? Então se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Beijo no coração e até o próximo. Tchau!